Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Estamos dando início a mais uma escola de sabedoria. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, que você possa se concentrar nesse momento nele, em tudo aquilo que Ele quer falar à sua vida, ao seu coração. Deixe os seus afazeres para depois e vamos cultuar ao Senhor neste momento. Queria compartilhar com vocês na palavra do Senhor, no livro de Salmos, no capítulo 34, diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que possamos exaltar o Senhor nessa noite. A alegria do Senhor é nossa força. Que possamos nos alegrar nele, para que as nossas forças sejam renovadas nele. Então adore o Senhor neste momento. Ofereça o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Que você possa prestar atenção a tudo aquilo que Ele quer falar ao seu coração. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por este culto. Nós queremos oferecer esse momento ao Senhor e nós temos certeza que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então nós abrimos os nossos corações, Senhor, para receber da Tua palavra, da Tua verdade que liberta, Senhor. Transforma as nossas vidas, transforma a nossa mente, renova a nossa mente nessa noite, Espírito Santo. Que possamos, Senhor, receber algo novo do Senhor e viver uma nova vida em Ti, Senhor. Que o Senhor possa trazer alegria aos corações que estão tristes, Senhor. Que o Senhor possa renovar a força daquele que está cansado, Senhor. Que o Senhor possa levantar aquele que está caído, Pai, em nome de Jesus. Recebe todo louvor, toda adoração, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Encontre em cada um de nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Seja engrandecido nessa noite, seja adorado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós Te exaltamos, Senhor. Exaltado, adorado, ó Deus meu Rei, sempre Te amarei, grande Senhor, digno de louvor, beleza insondável, bondade imutável. Declare isso. E sabemos que toda a terra cantará seu louvor. Jesus és Rei e Senhor. E sabemos que toda a terra cantará seu louvor. Ao Senhor na sua casa. Aleluia, Jesus. Bendizemos o Teu nome, ó Pai. Declare exaltado. Exaltado, adorado, ó Deus meu Rei, sempre, sempre Te amarei. Senhor, digno de louvor, beleza insondável, bondade imutável. E sabemos que toda a terra cantará seu louvor. Jesus és Rei, Senhor, e sabemos que toda a terra cantará seu louvor. Jesus és Rei e Senhor. Uma geração anunciará
santo nome, Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Venha o teu reino sobre nós. Estabeleça o teu reino, a tua justiça em nossas vidas, Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Peça isso. Deixa o céu descer. 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 Clamamos. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Clame. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Teu é o reino, Senhor. Tu é a glória e todo o poder é seu, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Teu é o reino, tu
Aleluia. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Começa a falar com o nosso Pai. Senhor Deus, Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, venha abençoando, Senhor Deus, essa noite, ó Pai, esse culto de sabedoria, Senhor Deus, que venha a Tua glória nesse lugar, ó Pai, que a Tua presença, Senhor Deus, possamos sentir, ó Pai, e que os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, ó Pai, seja manifesto também cheios da Tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Deus, Seu é o Teu, é o reino, Pai, Seu é a glória, Senhor Deus, Teu é o louvor, Senhor Deus, para Ti, por Ti, Senhor Deus, nós queremos Te adorar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nessa noite, Senhor Deus, noite de sabedoria, Pai, nós Te pedimos, Senhor Deus, que a Tua glória, Senhor Deus, enche o nosso coração, Senhor Deus, enche as nossas vidas, ó Pai, que o Teu amor, o Teu Santo Espírito, ó Pai, se derrame sobre nós, ó Pai, e nós possamos, ó Pai, ser cheios da Tua presença, ser cheios, ó Pai, da Tua paz, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, Senhor Deus, é tudo, Pai. Deus, Senhor Deus, é as nossas vidas, ó Pai. Deus, Senhor Deus, é a nossa alegria de viver e estar na Tua presença. Amém. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Estamos nós aqui mais uma noite abençoada, onde nós teremos essa escola de sabedoria, né? Para que nós possamos cada dia mais e mais buscarmos e sermos cheios da presença do nosso Deus. Mas antes de começarmos, eu gostaria de estar passando alguns recadinhos para vocês. A nossa igreja não para. Para a honra e glória do Senhor, a nossa igreja está em movimento e Deus se alegra disso. Então não fique parado na tua casa. Nós temos programações diárias para você, preparadas com todo amor, com todo carinho. Nós temos aqui durante a semana os nossos cultos. Hoje nós estamos tendo a escola de sabedoria, tivemos pela manhã o culto de milagres, nossa campanha, e nós teremos a mesma campanha na sexta-feira, às 19h45. No domingo nós temos o culto da família, às 9h e às 18h, todos online. Você tem todo o direito de participar, divulgar, avisar os seus amigos que nós estamos aí com uma programação intensa, tudo para que nós possamos continuar firmados, ligados. Juntos somos igreja. Não é assim que nós estamos aprendendo? Juntos nós somos igreja. Nós não estamos aqui pertinhos, mas nós estamos ligados pelo coração, ligados por toda essa programação. Amém? Temos de manhã, logo cedinho, às 9h, você pode ali ter alguns momentos de oração com a live da pastora Thalita, né? Com o devocional da pastora Thalita. À noite nós temos terça e quinta nós temos com o pastor Daniel às 9h, tá bom? Então nós temos a semana inteira algo preparado para você e para a sua família. Temos também para os juniores, temos para as crianças, para os jovens, enfim. Você não pode ficar fora desse momento, não pode ficar longe de estarmos perto dos nossos irmãos, amém? Nós sabemos que esse momento de distanciamento tem nos provocado algumas sensações estranhas, mas Deus tem proporcionado à nossa igreja não nos deixar distantes dos nossos irmãos e nem muito menos de Deus, amém? Então nós gostaríamos esse momento de estarmos avisando que dessa semana também nós teremos o nosso drive-thru. O que seria esse drive-thru, pastora? É o momento onde você pode trazer o seu alimento para ajudar aquelas famílias que estão precisando. Nesse momento você também pode entregar o seu dízimo e as suas ofertas. A igreja fica aberta um período durante o dia, tá? Entre em contato com a nossa igreja. No sábado, dia 18, presta bem atenção. No dia 18, nós teremos um evento diferenciado na nossa igreja e nós gostaríamos de encorajá-los a participar. Nós teremos Jesus Delivery. Que legal, é isso mesmo. Jesus vai até a porta da tua casa. Nós estaríamos representando a nossa igreja no seu comércio, no seu local de trabalho. Basta você se inscrever, tá? No Connect, pega aí o contato direitinho. É onde nós vamos estar visitando o teu local de trabalho. Seremos enviados, né, para onde você nos determinar, para que nós possamos ali ter um momento de oração, onde nós levantaremos as nossas mãos e juntos oraremos e abençoaremos o teu local de trabalho. Mas para isso, faça a tua inscrição. Amém? E a nossa igreja não para. E porque ela não para, nós também não podemos parar. Tá bom? Dia 25,
No último sábado do mês de julho, vai acontecer a nossa festa, a nossa grande festa, a festa maior, aquela festa que enche o nosso coração de alegria, e você não pode ficar fora desse momento, você não pode ficar fora desse evento. Será o batismo nas águas. Então, se você conhece alguém que ainda não é batizado, se você conhece alguém que já estava fazendo o curso de batismo, se você conhece alguém que queira se entregar ao Senhor Jesus, essa é a oportunidade, tá? Não será um culto de batismo, tá? Será um dia que nós destinaremos para estar batizando os nossos irmãos, das 14 às 17 horas. Existe um estudo que diz que a água não contamina. Ela vai passar por todo um processo de higienização, de saneamento, então não tem perigo, não precisa se preocupar. Não haverá aglomerações de pessoas e você será batizado em nome do Senhor Jesus. Para isso também você precisa se cadastrar, tá bom? Não fica fora disso tudo que está acontecendo, tá bom? É um momento que nós precisamos mais do que nunca estarmos ligados. Presta bem atenção. Se você conhece alguém que ainda não é batizado, vamos lá, vamos avisar essa pessoa para que ela possa estar então se batizando para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, acredito que eu já fiz a primeira parte dos recados. Aí nós temos também culto, escola de sabedoria, sem dízimos e ofertas, não pode acontecer. Então, eu convido você a acompanhar comigo Malaquias 3:10, que nos fala muito sobre isso. Um versículo bem conhecido, ele está no nosso envelope de dízimos e ofertas, tá? Para que nós possamos cada dia mais estar impregnado dessa mensagem, que fala assim, ó: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Pega aí onde você está, mas tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É profundo, né, amados? Essa é a promessa do nosso Deus. Ele pede, tragam. Você trazendo, você está obedecendo. Aí, Deus nos permite colocá-lo à prova. Sabe o que é colocar à prova? É ver se realmente isso está acontecendo. Ver se isso, comprovar se isso realmente tem acontecido nas nossas vidas. E aí ele complementa aqui, né? E vocês virão, se não vou abrir as portas do céu e vou derramar sobre vocês tantas bênçãos, mas tantas bênçãos. Recebe aí, que vocês não terão onde guardá-las. Sabe aquela situação de você ter alimentos para ajudar outras pessoas, você ter vestimentas para ajudar outras pessoas, tudo vai sobrar se nós obedecermos. Amém? Então, fecha os teus olhos. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pela alegria de sermos dizimistas e ofertantes da Tua casa, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque através, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, nós podemos, Senhor Deus, ser fiéis, ó Pai. E por isso nós te pedimos, ó Pai, abençoa todos aqueles, ó Pai, que têm ofertado, que têm dizimado, ó Pai. E em especial, ó Pai, nós pedimos uma bênção, Pai, para aqueles que ainda não conseguem dizimar, ó Pai. Aqueles que ainda sentem medo, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre eles, ó Pai, a sua bênção, Senhor Deus, e tira do coração deles todo o temor, todo o medo, Pai, para que haja sobre a vida deles a fartura que o Senhor nos promete. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos dar início, então, à nossa escola de sabedoria. Voltei. Amém? Vamos lá. Nesta semana, então, durante as próximas quartas-feiras, na nossa escola de sabedoria, nós vamos estar falando sobre a oração. A importância de estarmos orando. E será todos os estudos abençoados para que eu e você possamos aprender ainda mais como orar, por que orar. Amém? E eu vou começar, então, dando um esboço. Pastor, o que é orar? O que é orar, pastora? Orar nada mais é do que falar com Deus. A oração é uma palavra muito pequena. E se a gente conseguir dividir a palavra oração em duas partes, nós teremos orar e ação. Logo, amados, se nós orarmos, mas nós não agirmos, não terá função alguma. Se nós agirmos sem orarmos, certamente seremos fracassados. Então, a oração é um conjunto
coisas, de ações, né? Nós oramos e agimos de acordo com a nossa vontade? Não, de acordo com as orientações do nosso Deus. Pastor, eu vou orar e Deus vai vir falar direitinho tudo o que eu preciso fazer? Não. A palavra de Deus fala que à medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós nos aprofundamos em conhecer a Deus, Ele vai se revelando a nós. Deus não vai descer em forma de anjo, não vai mandar um homem falar para você, olha, faça isso, isso, isso. Não. É você ter a sensibilidade de descobrir através do tempo em comum, um tempo a sós com Deus, qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. A oração é um dos princípios da vida cristã sadia. Nós sabemos que para a gente ter uma vida cristã boa, saudável, nós precisamos orar, jejuar e interceder, né? Orar, jejuar e ler a Bíblia. Essas 3 coisas são fundamentais. Para quê? Para que nós possamos chegar mais perto de Deus. Então, orar nada mais é do que falar com Deus. E para falar com Deus, eu preciso conhecer a fundo Deus. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente chega sem medo. A gente chega sem reserva, não é verdade? Nós trabalhamos assim. Quando você conhece uma pessoa com quem você tem que tratar determinado assunto, e você já sabe como ela é, você vai exatamente se aproximando mais daquele perfil. Eu, por ser uma pessoa muito brincalhona, eu tenho medo de pessoas muito sérias, muito cirruda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar psicologicamente antes, porque eu travo, certo? Agora, se a pessoa já tem o meu perfil, ela gosta de brincar, ela gosta de rir, eu tenho mais liberdade, certo? Com Deus é a mesma coisa. Se nós temos essa intimidade com Deus, se nós sabemos o que Deus se agrada, e se nós sabemos o que nós temos feito para agradar a Deus, nós não temos medo de nos chegarmos até Deus. E se orar é falar com Deus, eu preciso falar com Deus sem medo. Eu preciso falar com Deus na convicção que Ele está me ouvindo e que Ele também está me entendendo. Pastor, Ele é Deus, Ele entende. Claro que Ele entende. Claro que Ele sabe todas as minhas dificuldades. Mas Ele quer ver como eu estou me sentindo diante dEle. Como eu estou identificando a Ele. Amém? Aí a palavra oração, sempre ela assusta um pouquinho. Porque as pessoas acham que oração é coisa de velho, não é verdade? Aquelas pessoas que já não têm mais tempo, né, já não precisa trabalhar mais e tem bastante tempo. Então ela pode ficar mais tempo na casa dela orando. Ela pode ficar mais tempo ali buscando a presença de Deus. Não, amados, orar é uma obrigação de todos nós. Orar é um exercício contínuo da nossa vida cristã. A primeira reunião que aconteceu na igreja cristã foi exatamente após Jesus, né, ter sido morto ali e subido aos céus. Ela aconteceu numa reunião de orações. E naquela reunião não tinha só jovens. Então, oração não é só para jovens. Não tinha só adolescentes, então a oração também não é só para adolescentes. Não tinha só criança, tinha senhoras, tinha marido, tinha homens, né, mulheres, casais. Tinha também líderes espirituais naquele momento. A palavra em Atos nos retrata que tinha mais ou menos 125 pessoas naquele lugar. Então eram pessoas de todos os jeitos, de todas as idades. E eles estavam ali orando. Pastora, mas como eu devo orar? Existe alguma regra? Existe algum jeito certo de orar? Como que eu começo a orar? É muito complicado, pastor. Acho que eu não nasci para isso, né? A oração, amados, é um exercício diário, né? E à medida que a gente vai fazendo, à medida que a gente vai tendo esse costume, esse hábito de orar, o que vai acontecendo? Você vai pegando algumas particularidades, você vai tendo algumas facilidades em orar. Pastora, como que eu devo orar? Devo orar deitada? De joelho? Amados, a palavra de Deus, ela é clara. Ela fala que a gente tem que orar sem cessar. Se a gente tem que orar sem cessar, é de dia, de tarde, é de noite, de madrugada. Aonde, pastora? Onde você está. Onde você está? Nós estamos atravessando esse tempo de isolamento que nós não podemos estar na casa do nosso Deus, que nós não podemos estar aqui continuamente, mas você tem o seu espaço na sua casa, você tem o seu quarto, você tem a sua sala. E se de repente você não tem um espaço preparado para isso, talvez o banheiro se torne o melhor lugar para você orar. No banheiro, pastora, sim, no banheiro. Se você mora numa casa onde você não tem essa privacidade, de repente ali 10 minutos antes do seu banho, você se curva e faz a sua oração. Pastor, eu tenho que orar ajoelhado? Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia nos relata situações de pessoas estarem orando em situações e condições diversas. Jesus orou em várias situações e de várias maneiras. Pastora, quando eu devo orar? Em todos os momentos.
Existem orações de todas as formas. Existem aquelas orações mais simples, né? Você está dirigindo, você fala, Deus me acompanha, Pai, me acompanha nesse trabalho. Vai comigo, Senhor, me guarda. Existem aquelas orações mais complexas, existem aquelas orações intercessórias, existem orações contemplativas. Quem já fez essas orações? É quando a gente contempla o agir de Deus e naquele momento você é cheio da presença do Senhor e você começa a orar e contemplando, né, a formosura do nosso Deus. Tá? Quem nunca teve essa experiência de estar numa praia e, de repente, se sentir encantado, se sentir assim, invadido por uma sensação, quão grande é meu Deus, porque Ele criou esse mar imenso, Ele criou esse céu grande, e ali você começa a orar, e você começa a agradecer, e você começa a ser cheio da presença de Deus, que quem passa perto de você, fala que você é louco, mas você está orando e você está agradecendo de uma forma contemplativa. Quantas pessoas a gente encontra na nossa caminhada que passava por um problema, que passava por uma luta e de repente foi liberto. Então você vê aquela pessoa passando por aquele processo difícil de libertação, tendo problemas contínuos com a família e de repente você vê aquela pessoa realizada, aquela pessoa feliz e você contempla aquela situação e você começa a orar em agradecimento ao nosso Deus. Então, amados, orar é abrir a tua boca e começar a falar com Deus. É abrir a tua boca e deixar Deus ser, através de você, né, você ser um canal e se permitir ser usado pelo nosso Deus em oração, em todos os lugares que nós estamos. Às vezes as pessoas acham que orar tem uma regra, tem um jeito certo de orar. Nós estaremos falando nas próximas escolas de sabedoria, as próximas ministrações serão sobre isso também. São sobre os elementos que nós precisamos colocar nas nossas orações para que essa oração tenha mais sentido. Tá? Mas ela não é um padrão rígido que você tem que ter um começo, meio e fim exatamente desse jeito. Não. É entre você e Deus. É entre você e o Pai. Você sabe o teu nível de relacionamento com o nosso Deus. Você sabe como você deve começar e como você deve terminar. Jesus orou de várias formas. Jesus orou de pé no meio da multidão. Ele estava fazendo a multiplicação de pães ali ele levou o pão aos céus e orou, agradecendo. Jesus orou pelos seus discípulos em secreto. Jesus pediu na oração do Pai Nosso para que nós entremos no nosso quarto, se for possível. Jesus se retirou para orar. Teve um momento que Jesus precisou se ausentar de onde ele estava e ele vai então para o jardim. E a palavra também fala que ele orou incessantemente por 3 vezes a mesma coisa. Amados, amar é você ter uma sequência, você orar sobre aquilo que você está precisando e repetir aquilo lá, não diversas vezes, mas não esquecer aquilo que você está pedindo para Deus. Muitas vezes nós estamos passando alguns momentos difíceis e a gente fala, meu Deus, me dá um norte, eu preciso de uma saída. E Deus, então, Ele vai te conduzindo, Ele vai te levando a sair dessa situação. E quando chega lá na frente, você fala, nossa, eu passei por esse problema. Sabe que foi rápido? Não foi rápido, não, foi o agir do nosso Deus. Foi o agir do nosso Deus através das suas orações. Às vezes nós achamos que as orações precisam ser longas, precisam ser detalhadas, precisam ser profundas. Não, amados. Pedro, quando estava indo em direção a Jesus, no barco que ele andou sobre as águas, ele grita em desespero, ele fala, Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus veio e salvou. No livro de Salmos, por muitas vezes a gente vê Davi gritando, livra-me, Senhor. Lava-me, Senhor, leva-me, Senhor. Por quê? São orações do nosso dia a dia, que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe como nós estamos mantendo esse relacionamento com Ele. Então, não é o tempo da oração, não é o jeito que você ora, mas é para quem você ora. A nossa oração tem que estar direto para o trono do nosso Pai. Amém? A palavra de Deus fala que Jesus orou tão intensamente, orou tão profundamente, que as suas lágrimas caíam ao chão como se fossem gotas de sangue. Então, orar é você persistir, orar é você continuar, é você não desanimar jamais. Sabe aquela mulher do juiz iníquo? Ela também é um exemplo de oração que nós temos. Ela foi, pediu e não desistiu. Chegou uma hora, o juiz falou, não, eu vou ter que dar causa para essa mulher, eu não aguento mais. E essa palavra é bem profunda, e ela fala assim, aquele juiz é apenas um homem.
teve que ceder. Imagine o nosso Deus que é soberano, que Ele vê você clamando dia e noite a mesma coisa. Durante essa escola de sabedoria, onde nós estaremos aprofundando mais sobre a oração, é muito bom você estar ligada. Pastora, por quem nós devemos orar? Por quem nós devemos clamar? A palavra de Deus nos orienta que nós temos que orar por nós mesmos. A palavra de Deus fala que é para nos livrarmos da tentação. Né? Nós precisamos orar pela nossa família. A nossa família precisa da salvação, precisa das nossas orações. Nós precisamos orar pelos nossos líderes espirituais. Apresenta os nossos pastores continuamente nas suas orações. Apresenta a família, apresenta tudo no altar do nosso Deus. A palavra também fala que nós precisamos orar para os nossos líderes políticos e governamentais. Nós precisamos estar em oração contínua. Nesse momento que o Brasil atravessa, que o mundo atravessa, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos apresentar diante de Deus o não conformismo a essa situação que nós estamos vivendo. Na verdade, irmãos, oração, tá, é a revelação da minha vontade contra a vontade de Deus. Eu posso pedir para Deus, Deus cessa toda essa enfermidade que nós estamos passando, cessa tudo isso que estamos vivendo. E Deus fala, não, isso tudo é necessário para que vocês se voltem para mim. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo nem na própria vida, porque a oração, na verdade, é a própria revelação do meu querer e da vontade do nosso Deus. E nós aprendemos também que nós temos que orar e orar. E temos que abençoar, tá, os nossos inimigos. Orar pelos nossos amigos, por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós cuidamos, é fácil. Mas a palavra de Deus também fala, ore pelos seus inimigos. Pastor, é impossível. Não, não é impossível. É o princípio da vida cristã. É o princípio da vida cristã sadia, saudável. Quando eu oro, né, pelos meus irmãos, quando eu oro pelos meus amigos, quando eu oro pelos meus inimigos, tá, eu estou sendo cristã, eu estou sendo uma serva de Deus. Tá? Quanto tempo eu devo orar, pastora? Não, você tem que orar constantemente. Nós precisamos reservar um período de oração diariamente. Que a oração tenha que ser a primeira coisa que a gente faça ao acordar e a última coisa que a gente faça ao adormecer. Tá? Que nós possamos continuamente estarmos na presença do nosso Deus, apresentando aqueles que precisam, apresentando aqueles que nos pedem oração. A palavra de Deus fala que nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a presença do Pai a todo instante, incessantemente. Jesus, quando ele orava pelos seus discípulos, ele cuidava dos seus discípulos, é uma forma de cuidado. Quando nós oramos pelos nossos familiares, é uma forma de cuidar, é uma forma de amar. Orar é amar. Quando você dedica um tempo de oração para aquelas pessoas que estão precisando, você está se declarando, assim como Jesus me amou, orando por mim, eu oro por você, demonstrando o meu amor. Então nós precisamos, a todo instante, a toda hora, orar. Então vamos lá. Orar quando? Sempre. De que jeito? Da melhor maneira que você encontrar. Pode ser no seu quarto, pode ser na sua sala, pode ser nos pés da sua cama, pode ser num ambiente de trabalho onde você tem essa liberdade. Por quem orar, pastora? Por todos. É nossa obrigação interceder por todos. Pastora, e como é a oração? Ela tem que ser sincera, com o coração limpo. A oração tem que ser do seu coração, para que Deus possa ouvir e atender. Feche os teus olhos. Vamos fazer a nossa primeira oração? Vamos pedir para que o nosso Deus, nessa escola de sabedoria, nos dê sabedoria para estarmos orando. Não só por mim, não só por você, mas que nós tenhamos discernimento e alegria de orar por todos aqueles que nesse momento estão passando por alguma dificuldade. Fecha os teus olhos aí onde você está, do jeito que você está. Deus te conhece, Deus sabe a tua vida, Ele conhece as suas aflições. Fecha os teus olhos, apresenta ao Senhor a sua vida
em forma de adoração. Apresenta a tua vida em forma de oração. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Pai amado, Pai querido e Pai santo. Obrigado, Senhor Deus, porque durante essa escola de sabedoria, Senhor Deus, nós estaremos aprendendo mais de Ti, ó Pai. E tudo que nós desejamos, tudo que nós precisamos, ó Pai, é sermos mais próximos de Ti, Senhor Deus. Por isso, nessa noite, ó Pai, onde nós nos colocamos, ó Pai, para orar, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, alcança nesse momento, Senhor Deus, todos os nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Alcança, Senhor Deus, todas as famílias, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada lar, ó Pai, que se dispôs, ó Pai, a buscar mais de Ti, aprender mais de Ti nessa noite, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada família, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os nossos pastores locais, Pai. Abençoa a nossa liderança, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que estão sobre as nossas vidas, ó Pai. E derrama sobre nós, ó Pai, cada vez mais e mais do Teu amor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos continuar orando ao Senhor nesta noite da Escola de Sabedoria. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus começa a nos ensinar a orar, dizendo assim: quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso. Quando nós escolhemos nos dirigir a alguém, nós precisamos entender quem é essa pessoa. O povo naquela época pedia que Jesus os ensinasse a se dirigir a Deus, a orar a Deus. Então, quando você verifica isso dentro da Bíblia, você vê que antigamente, no Antigo Testamento, naquela época, as pessoas se dirigiam a Deus como Deus Altíssimo, como Deus dos Exércitos, como Todo-Poderoso, como Deus dos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, eles, ao falar com Deus, eles tinham toda uma reverência necessária para com Deus, mas, ao mesmo tempo, colocavam Deus, enxergavam Deus, se expressavam com um Deus que estava distante, um Deus altíssimo, um Deus eterno, quase que inalcançável, ou que impunha àquele que procurava ter contato com esse Deus uma reverência quase que exclusiva de pouquíssimas pessoas, que eram os sacerdotes, que eram os profetas, que eram os mestres, que eram os doutores. A exemplo de Jesus, que aqui, mestre, era instado, era procurado pelos que estavam ao seu lado para que Jesus, nessa condição, os ensinasse a orar. E é assim, quando nós procuramos também nos dirigir a alguma autoridade, a alguém, nós procuramos o termo mais correto. Se é um juiz de direito, nós falamos assim: olha, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, desta ou daquela vara especialista ou não. Quando nós procuramos uma autoridade pública, federal, nós colocamos lá ilustríssimo senhor, né? Ilustríssima senhora. Estadual, municipal, também nós usamos todo esse termo, porque nós já escolhemos a forma de nós chegarmos a essa pessoa. E nós entendemos que a etiqueta diz que nós não podemos chegar de qualquer jeito. O início de uma petição, o início de um pedido, o início de um pronunciamento é precedido de uma formalidade em que é reconhecida a pessoa a quem aquela petição, aquele pedido é dirigida. Então, nós imaginamos que quando o povo pede para Jesus que os ensine a orar, talvez naquele povo eles queriam a melhor forma da descrição da autoridade divina. Mas Jesus, surpreendentemente, ele vira para o povo.
ele chega para todos e diz assim: olha, quando você orar, você ora assim: Pai Nosso. Jesus aproxima a presença de Deus para um grau de intimidade daquele que o procura, dizendo: olha, Deus é Pai. Deus não é simplesmente aquele que está soberano, distante, que está lá entronizado, cheio de majestade. Ele é tudo isso. Ele não é excelentíssimo, ele não é eterno somente, ele é tudo isso, mas ele quer ser o seu Pai. E Jesus fala assim: quando você começar a orar, diga para ele, declare para ele, se expresse, reconheça nele a autoridade de Pai. Ele diz: Pai Nosso. Isso não é maravilhoso? Imagine se você tivesse que se dirigir a alguma autoridade dessas, que eu falei agora há pouco, tivesse que se dirigir a um juiz, tivesse que se dirigir aí a uma autoridade, por exemplo, da faculdade, tivesse que se dirigir a uma autoridade pública, e você, ao invés, você rascunhasse o teu pedido, e seria mais um pedido que aquela autoridade iria ler. Mas se você trocasse todos aqueles títulos, e você escrevesse primeiro de tudo: meu Pai, eu estou aqui. Você escrevesse lá no lugar: ao meu querido Pai, ao meu amado Pai. Isso não é maravilhoso? Quando essa autoridade pegasse todas aquelas petições e ela pudesse olhar no meio delas, havia um pedido, havia uma mensagem de um filho. Não era simplesmente mais um que estava lá, todo reconhecendo a sua autoridade, mas agora era um filho. É diferente, porque o filho, ele reconhece o seu pai, porque a autoridade do pai não é só uma autoridade autoritária. Às vezes nós imaginamos os pais assim, porque nós fomos criados assim. Aquela imagem autoritária, né? Em que nós temos mais medo do que alegria de aproximação, em que nós muitas vezes achamos que seremos reprovados e não aprovados. Muitas vezes nós achamos que nós não receberemos um ensinamento, mas nós receberemos uma prova, uma exigência. Muitas vezes nós até achamos que esse pai, ele exige muito da gente, não nos dá, às vezes, aquilo que nós gostaríamos que desse. Mas Jesus nos apresenta o nosso Deus como nosso Pai, protetor, provedor, equilibrador. Um Pai que tem alegria em estar junto com o seu Filho. E Jesus vai mais longe. E ele, quando usa a expressão Pai, na língua da época, ele chama Deus de Abba. Se você procura no Antigo Testamento algumas variações dessa expressão, você acha, por exemplo, Abraão, que o primeiro nome dele era Abrão, que significava pai, já era um pai grande, um pai de destaque, mas Abrão não tinha filhos. E quando ele gera Isaque, a Bíblia diz que Deus muda o nome dele para Abraão, isto é, pai de multidões. Então, Deus está aumentando o conceito de paternidade através do patriarca Abraão. Mas quando Jesus fala com Deus, ele diz assim, Abba. Ele não diz Abrão, ele não diz Abraão, ele diz, meu paizinho, meu papai, com quem eu tenho intimidade, com quem nós podemos ter intimidade, com quem nós podemos ter uma conversa coloquial, uma conversa ao pé do ouvido, um acesso que a formalidade não está presente.
Um acesso em que não nos é exigido um conhecimento técnico, senão a certeza de que Ele é Pai. Então, meu querido, minha querida, quando você orar, ore ao Pai, e o Pai Celestial vai te ouvir. E quando nós entendemos isso, as coisas ficam diferentes. Nós sabemos que nós temos esse Pai amoroso, mas surge uma questão: será que todos somos filhos de Deus? Será que realmente todos temos essa intimidade com Deus, ou queremos ter essa intimidade somente quando nos é conveniente? A resposta está no livro de João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João 1:12, que no versículo 11, diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E no versículo 12, porém aos que o receberam Jesus, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, filhas de Deus. Então, querido, nós, para adquirirmos essa intimidade com Deus, nós temos que receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí nós teremos o direito, a autoridade, o poder de sermos feitos filhos de Deus. E como nós podemos fazer isso? Toda oração ela é feita em nome de Jesus, porque nós reconhecemos essa autoridade em Jesus. Jesus é o único Filho de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você conhece o texto, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Jesus é o único Filho de Deus. Mas se eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho esse poder de também tornar-me filho e filha de Deus. Um outro ponto muito importante a respeito de receber, de alcançar esse grau de intimidade com Deus, é a decisão pelo batismo. Quando nós nos batizamos, nos arrependemos do pecado, deixamos aquela vida para trás, e nós nascemos para uma nova vida, e nós fazemos essa ligação direta com o Pai. Quando você estuda lá no livro de Lucas, capítulo 15, a história do filho pródigo, você percebe que é uma coisa curiosa, que a paternidade do filho pródigo, ele negou a paternidade do seu pai, ao querer só os benefícios da sua vida, e ao dissipar esses benefícios até cair em miséria, ele negou o seu pai, porque ele estava em pecado. Mas quando você estuda esse texto, você vê que esse jovem volta e diz ao seu pai assim: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu te peço perdão. E a Bíblia diz que aquele homem o recebeu, chamou os seus empregados, disse assim: troca de roupa, coloca uma roupa nova, coloca no anel o símbolo de que ele é meu filho, e vamos dar uma festa. É assim que Deus quer. Quando você ora a Deus, Deus te ama tanto, querido, e Ele quer entrar nesse círculo de intimidade com você. Ele quer dar uma festa quando há arrependimento. A Bíblia diz que há festa nos céus. Sabe por que a Bíblia diz isso? Que a palavra de Deus nos revela, amados, que quando nós decidimos pelo Senhor Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte de uma família. E esta família não é só a família aqui, mas é uma família celestial. Eu quero dizer para você que você tem irmãos e irmãs em Cristo. Eu quero dizer para você que você tem uma família que te ama. Esta igreja é parte desta família. Esta igreja está aqui hoje falando, trazendo esta palavra. Esses irmãos e irmãs que estão aqui ajudando nesse trabalho, porque entendem que são filhos e filhas do Deus Altíssimo, e chamam a todos para fazer parte desta família, de forma que você possa dizer também:
Pai nosso, meu Pai, meu querido Pai, Paizinho. Como é bom estar na sua presença. O Pai tem o melhor para o seu filho. O próprio Jesus fala isso nesse texto. Ele diz assim, olha, às vezes que pai daria algo que o filho não precisasse, mesmo sendo mal? Mas o Pai Celestial, Ele não tem só o melhor, Ele tem projeto, Ele tem plano para a sua vida. Ele tem novidade para a sua vida. E sabe qual é o melhor, querido? Eu vou contar uma história rápida para você. Quando eu era garoto, eu precisava ir na padaria e eu precisava caminhar uma longa distância. E na época eu tinha que passar a linha do trem. E eu ia com o dinheiro e havia um troco para aquele dinheiro. E esse troco, a minha mãe dizia assim para eu e para o meu irmão: olha, vocês podem comprar um doce com o troco. E quando nós voltávamos com o pão e com o doce, havia um menino muito mais forte, muito mais velho, terrível, que dizia assim, ó, o pão vai, vocês vão, mas o doce fica. E ele roubava o nosso doce. E um dia nós contamos isso para o nosso irmão, um dos nossos irmãos mais velhos. E nosso irmão mais velho, que era forte, nosso irmão mais velho, que era sarado, ele falou, vocês vão e eu vou ficar naquele lugar só olhando. Quando nós voltamos, eu e meu irmão mais novo, da minha idade, e aquele rapaz chegou na frente, cadê o doce? O meu irmão mais velho surgiu e falou assim, opa, esses são meus irmãos, não mexa com eles. Aquele rapaz nunca mais mexeu com a gente, porque nós temos o irmão mais velho protetor. A Bíblia diz que nós ganhamos uma família, quando nós recebemos o Senhor Deus como nosso Deus, e o nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo. Se há alguma coisa que está atrapalhando, que está te incomodando, que está roubando a tua alegria, esse irmão mais velho chamado Jesus tem autoridade para repreender, para tirar do inimigo, para tirar da circunstância aquilo que tenta roubar a nossa alegria. Ele é protetor. Queria orar com você agora, encerrando esta aula. Feche teus olhos. Pai nosso, Paizinho, Papaizinho, como é bom abrirmos mão da formalidade e nos reconhecemos como teus filhos e filhas em oração. Nós somos gratos a Ti, porque isso somente é possível, porque nós temos em Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. E nós Te louvamos que pertencemos a esta família, a Tua igreja, o Teu reino, a Tua obra, da qual, Pai, nós não somos espectadores, mas também participantes. Por isso nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, amado. Amém, glória a Deus. Vamos dar continuidade a esse assunto tão importante, tão incrível que é a oração. Sabe, quando nós oramos, nós precisamos entender diante de quem nós estamos. Na ministração anterior, com o pastor Ciro, nós vimos que Deus é o nosso Pai. Ele nos traz para esse lugar de relacionamento mais próximo. E é através de Jesus que isso acontece. Agora nós vamos ver um outro aspecto de Deus que também é muito importante. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Aonde nosso Deus está? Aonde o nosso Pai está? O nosso Deus, o nosso Pai, Ele está nos céus.
Tá, mas e o que isso quer dizer? Nós sabemos que Deus está nos céus, que Ele está num lugar de glória, mas o que isso significa? Nós precisamos meditar nesse significado. Nós precisamos entender de fato o que isso significa. O que significa então estar nos céus estar nos céus aponta para a grandeza de Deus. Em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 6, diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Então, quando nós oramos, nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus infinitamente grande. E não há ninguém que se compare a esse Deus. Ele é totalmente incomparável. Ele é maior do que nós. Ele não é como nós. Ele não é limitado como nós. Em Isaías, no capítulo 55, versículo do 8 ao 9, Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando Deus diz que Ele é maior do que nós, Ele não está se gabando da sua grandeza. Na verdade, Ele está querendo nos mostrar que aquilo que é grande para nós não é grande para Ele. Porque Deus, Ele é a representação máxima da grandeza. Aquilo que nos abala, não abala o nosso Deus. E quando nós entendemos isso, é para que isso nos leve a um lugar de confiança no Senhor. Ao lugar de nós compreendermos que Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 28, eu quero te falar vários versículos, porque isso nos leva a meditar em quem o Senhor é. Nesse versículo diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Quantas vezes nós não entendemos alguma situação em nossas vidas? Quantas vezes nós não entendemos alguma situação ao nosso redor? Sabe, mas se nós estivermos focados em tentar entender o motivo das situações, nós vamos nos desviar do foco daquilo que nós precisamos fazer, que é confiar na sabedoria de Deus, confiar na soberania do Senhor. Aquilo que nós não entendemos, sabe, Ele entende. Ele entende todas as coisas. Nada foge do conhecimento de Deus. Ele entende, por mais que nós não consigamos compreender, porque tal situação aconteceu, porque tal coisa aconteceu de tal forma. Sabe, confie que Ele é sábio. Ele é o mais sábio de todos. Por isso, coloque a sua confiança na grandeza e na sabedoria de Deus. Eu sei que muitas vezes isso é difícil. Sabe por quê? Às vezes é fácil a gente falar para o outro, né? Olha, confie em Deus. Confie que Deus sabe de tudo. Confie na grandeza do Senhor. Confia. Só que, cá para nós aqui, quando a situação é com a gente, o cenário muda. Parece que a gente ainda tem dificuldade de confiar na grandeza, na sabedoria do Senhor. Por quê? Porque é difícil. Mas, sabe, nós precisamos exercitar isso. Porque é dessa maneira que nós vamos experimentar mais o Senhor. É dessa maneira que nós vamos experimentar a grandeza de Deus.
sobre as nossas vidas. Outra coisa, quando você for falar com Ele, lembre-se que Ele é grande. Ele é muito grande. Então, quando você for orar, feche seus olhos e comece a se conectar com essa realidade. Sabe, é aquele exercício mesmo de imaginação, de você, sabe, se lembrar de quem Ele é. Se lembrar, sabe, de que foi Ele que criou os céus e a terra. Então você fecha os seus olhos e você começa a imaginar como esse Deus é grande, porque até hoje Ele continua expandindo o universo. Sabe, você começa a se conectar com essa realidade da sabedoria do Senhor. Você olha para a criação, você olha para o ser humano e você vê uma criação tão complexa. Sabe? E então você começa a se alinhar com essa realidade e você começa, sabe, a ter na sua mente uma dimensão maior de quem o Senhor é. E isso vai fazendo que sua confiança nele cresça. Então, quando você for orar, não faça de forma automática. Se conecte. Exercite a sua mente. Lembre-se de quem Ele é. Lembre-se da grandeza e da sabedoria do Senhor. Agora, um outro ponto do que significa estar nos céus. Estar nos céus aponta para o poder de Deus. Em Jeremias, no capítulo 32, versículo 17, diz: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder, e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Ele é o Todo-Poderoso. Não há ninguém maior, não há ninguém mais poderoso do que Ele. Não existe nada difícil demais, nada impossível para Deus. Coloque isso em seu coração, na sua mente. Sabe quantas situações nós vivemos no nosso dia a dia e que nós precisamos da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas? Às vezes é a cura de uma enfermidade, é a cura da nossa alma, é a provisão financeira, é uma solução para algum problema, é uma causa na justiça, enfim. Muitas situações acontecem nas nossas vidas que nós precisamos do poder de Deus atuando nas nossas vidas. Não é verdade? E em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, vemos algo muito significativo para nós. Diz assim: Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nossa, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo, sabe, porque ele é incrível. Eu já te falo por quê. Paulo, ele estava diante de uma situação muito difícil para ele. Então ele ora, ele clama ao Senhor: Senhor, me tira, me liberta dessa situação. Mas a forma como Deus responde para Paulo é que surpreende. Deus, ele poderia falar assim: tá bom, Paulo, eu vou te libertar dessa situação, fica em paz. Mas o que Deus fala não é isso. Parafraseando, Deus está dizendo o seguinte: Paulo, você está em um momento de crise em sua vida. Uma situação bem difícil, eu sei que é difícil, Paulo. Mas sabe de uma coisa? Você quer que o meu poder seja instantâneo na sua vida. Que aconteça uma libertação instantânea. Mas, Paulo, o que eu quero para você é que você experimente sim o meu poder. Mas é o meu poder para te fortalecer em meio a essa dificuldade. Eu não vou te libertar dessa dificuldade que você está passando, mas eu estou com você e o meu poder vai te fortalecer nessa dificuldade.
E o que nós podemos aprender com isso é que nem sempre Deus vem com uma solução imediata em nossas vidas. Nem sempre o poder de Deus é imediato, mas sempre o poder de Deus poderá nos fortalecer em meio às dificuldades. O que esse versículo, que eu falei que ele é muito importante para mim, é que eu já passei por situações em minha vida difíceis, e algumas delas foi em relação à luta contra algum pecado. E sabe, eu me sentia muito fraca diante de alguma situação, e eu querendo vencer aquele pecado, eu querendo, resistir àquela tentação. Eu sei que você já viveu isso na sua vida. Às vezes tem situações, tem tentações que estão em você que parece que estão sendo difíceis demais para você suportar. Quantas vezes eu passei por isso? E nesses momentos eu lembrava desse versículo e eu falava: Senhor, é o teu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então vem, Senhor, eu quero experimentar mais o teu poder. Vem, me fortalece, me encha com o teu Espírito. Eu preciso dessa libertação, desse desejo, Senhor. E sabe de uma coisa? Magicamente, não instantaneamente, mas progressivamente, o Senhor ia me fortalecendo. E aquele desejo, aquela tentação não era mais difícil tanto assim, sabe? Experimente o poder de Deus nas suas dificuldades. Não queira somente algo imediato. Queira experimentar o poder de Deus progressivamente na sua vida, porque isso te trará confiança no Senhor. Isso vai te aproximar mais dEle. Ele é tão incrível. Ele é tão maravilhoso, e hoje eu posso contar para tantas pessoas que é possível sim você ser transformado por Ele, você ter o seu coração, quando o seu coração não está mais assim tão apaixonado por Jesus, e você não quer viver dessa maneira, você quer sim estar com Ele, você quer sim viver o máximo que Ele tem para a sua vida. E às vezes eu já estive nesse lugar de meu coração não estar tão apaixonado por Jesus, e eu falar: Senhor, tem misericórdia de mim, vem com o teu poder sobre a minha vida. E cara, Jesus vinha com o poder. Jesus vinha e me levantava. Ele pode fazer isso com você também. Ele é incrível. Por isso, quando você for orar, lembre-se que Deus pode te fortalecer. Aquilo que é difícil demais para você não é difícil para Ele. E se você experimentar o poder de Deus atuando na sua vida, nada será difícil demais. Nada. E para receber esse poder de Deus, tanto de forma imediata, quanto de forma progressiva, você precisa clamar. Você precisa orar ao seu Pai que está nos céus. Você precisa orar para o seu Pai, aquele que te deu um livre acesso a um lugar de intimidade. Você se torna filho de Deus através de Jesus. E dessa forma você começa a entender que Ele é poderoso. Então clame por isso, clame pelo poder de Deus, não viva as dificuldades sem clamar ao Senhor. Eu sei que nos momentos difíceis, muitas vezes a gente não tem vontade de orar. As nossas forças vão se esvaindo. Mas meu amigo, você precisa orar. Não é sobre desejar orar, mas é sobre precisar orar. É sobre precisar clamar ao Senhor. Nós somos dependentes de Deus. Ei, Deus, obrigado, Jesus. Por isso, seja grato.
Seja grato, porque você está diante de um Deus infinitamente poderoso, infinitamente grande. Ele te deu lugar, Ele te deu acesso a esse lugar de contemplação, de experimentar quem Ele é. Meu amigo, Jesus, Deus te ama. E Ele quer que você experimente mais de quem Ele é. Por isso eu quero te convidar nesse momento a orar. Nós vamos orar, agradecendo a Ele por quão bom, quão grande, quão poderoso Ele é. Feche seus olhos, nós vamos exercitar neste momento. Lembre-se de quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor. Por nos levar, por nos dar acesso à tua presença, Deus. E nos convidar, Senhor, a este lugar de conhecer a Ti. Pai, nós precisamos ver o quanto o Senhor é grande. Muitas vezes na teoria nós sabemos disso. Mas Deus, nós precisamos experimentar do Senhor. Nós não queremos somente ouvir de alguém que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Isso tudo é muito bom, Senhor, mas nós queremos experimentar por nós mesmos. E eu sei, Pai, que esse é o teu desejo, por isso nós podemos pedir a Ti e ter a confiança de que o Senhor nos mostrará isso, que o Senhor nos levará a ter essa experiência com a Tua grandeza e com o Teu poder. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão escutando essa mensagem, que estão falando contigo neste momento, Pai. Aquilo que está difícil para eles, eu peço, Senhor, que o Senhor os fortaleça neste momento. Eu peço, Pai, que eles experimentem o Teu poder tanto de forma imediata, mas também de forma progressiva. Que eles se sintam fortalecidos no Senhor, Pai, em meio às dificuldades. E para que eles glorifiquem o Teu nome, para que eles vejam quão dependente de Ti eles são, Pai. Nós Te agradecemos. Obrigado, Jesus, pela Tua grandeza. Obrigada. Obrigada, Senhor. O Senhor fascina os nossos corações. Nós Te amamos. Em nome de Jesus. Seja grato a Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né, amados? Aprendeu a orar direitinho? Eu acredito que ainda não, né? O aprendizado é contínuo na nossa vida. Então, nessas próximas quartas-feiras, nós teremos, sim, mais estudos a respeito da oração. Nós precisamos, sim, amados, cada dia mais e mais, buscar mais da presença de Deus, orarmos mais, buscarmos, nos rendermos mais na presença do nosso Deus. O nosso aprendizado tem que ser contínuo na presença do nosso Deus. Então, nas próximas quartas-feiras, você não pode perder. Mas não seja egoísta. Além de aprender a orar, aprenda a dividir com aqueles que precisam aprender também. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que você sabe que está passando um momento difícil. Nós sabemos que durante essa escola de sabedoria, Deus tem tratado os nossos corações. Deus tem nos ajudado muito, porque nós temos aprendido ali, na letra, na palavra de Deus, como proceder, como continuar a nossa jornada cristã. Amados, não seja egoísta. Divida a sua matrícula da escola de sabedoria com outros amigos, com outros colegas. Busca na memória os amigos que nós frequentávamos escolas juntos, lá atrás, lá no passado. Compartilha com ele. Quem sabe ele está passando por um momento e Deus tem a palavra certa para todos nós. Fecha os teus olhos, nós vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por essa escola de sabedoria e pedindo para que o nosso Deus nos fortaleça, para que nós possamos continuar cada dia mais e mais firmes na presença dEle, buscando o conhecimento dEle, para que nele nós possamos crescer. Amém? Fecha os teus olhos. Abra a tua boca. Agradece ao Senhor, porque hoje Ele te permitiu
a escutar, a ouvir, a estar nesse momento com a gente. E Ele tem muito mais guardado para mim e para você. Obrigado, Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por todos os ministradores, por toda essa equipe técnica, Senhor Deus, que tem estado, Senhor Deus, aqui, ó Pai, ajudando, Senhor Deus, colaborando, Pai, voluntariamente, Senhor Deus, para que a tua obra, Senhor Deus, para que o teu agir continue alcançando vidas, ó Pai, distantes, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, inquieta os nossos corações, ó Pai, para que possamos levar ensinamentos vindos de Ti, ó Pai, para aqueles que estão precisando, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos fortaleça cada dia e mais, ó Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós precisamos. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes em Ti e para Ti, em nome de Jesus. Amém? Coloca as tuas mãos em sinal de receber. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce companhia do Espírito Santo de Deus esteja com todos para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Espero vocês quarta-feira, nesse mesmo horário. Amém? Deus abençoe.